Oi, pessoal. Então, como as pessoas pediram ontem, eu vim aqui para contar alguns casos sobrenaturais que aconteceram comigo, né? Algumas experiências, assim, as quais eu passei. E, na verdade, eu acho que eu vou contar... Vou contar aqui uma das que eu mais gostei, porque envolve meu pai, que já é falecido, né? E... eu já falei que eu tenho que falar baixo porque o Arthur tá dormindo, eu não sei se eu falei isso, mas tudo bem, enfim. Eu vou falar baixo porque o Arthur tá dormindo e vou tentar ser o mais breve possível, até pro vídeo também não ficar longo, blá, 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 vou começar. Então o negócio é o seguinte, às vezes, eu já cansei de ouvir, né, uma pessoa ou outra dizendo que, eu costumo ver coisas de vez em quando, eu sinto presenças, eu vejo espíritos e sombras e não sei o quê, mas a minha mãe ou meu pai também eram assim. Pois é, no meu caso, os meus dois pais eram assim. O meu pai via, minha mãe via. E aí, enfim, o meu pai, que era um cara assim super inteligente, que sabia matemática, que desenhava pra caramba, ao invés de me passar um desses talentos dele, não, ele me passou o talento de ver fantasma. E a minha mãe é a mesma coisa, né? Só que a minha mãe, em vez dela, minha mãe dança, minha mãe também é super inteligente, minha mãe tem talento pra um bando de coisa, mas eu só peguei o talento de ver fantasma, né? Então, assim, não foi muito legal o que eu peguei, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu acho que é uma coisa, assim, ao mesmo tempo que é muito interessante, fascinante, né? E bem assustadora, digamos assim. Então, ok. Só para vocês terem noção, para vocês entenderem melhor o que eu vou contar, lembre-se de um pequeno detalhe, tá? A minha mãe, antigamente, ela era o tipo de pessoa que ela via uma roupa e ela comprava para mim, que ela achava bonita e comprava para mim, mas não era o tipo de roupa que eu gostava de usar. E sim, ela achava a roupa bonita e queria que eu usasse, entendeu? Então ela comprava roupas que não eram do meu estilo, claro que eu acabava não usando. E, enfim, hoje ela parou, que bom. Enfim. Então é só para vocês lembrarem desse pequeno detalhe, porque tem a ver com a história, tá? Então o negócio é o seguinte, acho que um ano antes de eu conhecer o Lê, né, o meu maridão lindo, que eu amo de paixão, tá aqui do meu lado, e não quer dar oi pra câmera, ele aí. Então, eu tava numa relação que não era feliz, né? Ele era muito abusivo, ele não era violento, mas ele era estupidamente controlador e ciumento, e eu não estava nem um pouco feliz. Só que tinha muita coisa envolvida que eu não conseguia terminar, né? Ele era um grande amigo de um grande amigo meu, eu adorava a família dele, né? E eu sabia que apesar desse gênio horrível que ele tinha, ele era uma pessoa ótima, só que eu não conseguia gostar dele. E hoje, sabe, quando você vê assim, não, você já devia ter terminado há muito tempo, mas naquela época você fica assim, poxa, mas será? Será que eu posso dar uma chance? E se eu vier a gostar dele, aquela coisa toda? Então eu tava completamente, assim, confusa, mas no fundo eu não queria continuar, sabe? Só que eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, uma vez, ele dormiu lá em casa 2 noites seguidas, e aí ele foi embora e eu ia sair com uma amiga minha na noite que ele não ia dormir lá em casa, né? Na verdade, na noite anterior, né, ele foi embora. Eu tava assim, gente, eu peguei, comecei a rezar e eu falei assim, olha só, eu sou espírita, tá? E eu não sou religiosa a ponto assim de ir a centros espíritas ou coisa do tipo, muito pelo contrário, eu adoro, mas eu não vou, não sei porquê. E eu sempre rezo antes de dormir, eu agradeço tudo que eu tenho e tal. E o meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, né? Hoje eu tenho 38, quer dizer, vou fazer 38. Eu sei, não parece? Mentira. Mas enfim, todos esses anos em que ele faleceu, eu nunca rezei para ele em si. Eu sempre rezava pedindo proteção para ele, que ele estivesse bem, proteção para minha família, mas eu nunca rezei para ele, eu nunca falei diretamente com ele nas minhas orações, nos meus pensamentos, né? Como você quiser chamar. E aí, então, esse dia eu virei e eu tava tão assim com essa história que eu peguei, né, e fiz uma oração ali e eu falei diretamente para ele e resumidamente foi assim: se for a pessoa certa, para mim, me faz enxergar, tá? E o mais rápido possível. E caso seja o contrário, tira da minha vida mais rápido ainda, né? Ok. E aí, no dia seguinte, uma amiga minha me chamou pra gente ir no cinema, né? E ele surtou. Porque ele não ia, que não sei o que lá, e começou a surtar. E aí, resultado, a gente terminou. Né? Ele terminou comigo. E eu lembrei assim, falei, caraca, foi rápido, né? Meu pai, na única vez que eu pedi uma coisa assim pra ele, ele foi lá e pá.
né? Mas tudo bem. E aí nós terminamos, eu me senti leve como uma pluma. Assim, eu poderia ter perdido uns 15 quilos e subido na balança, eu não ia estar me sentindo tão leve quanto eu estava me sentindo naquele momento, né? Mas enfim, aí eu peguei, tudo bem, a gente terminou, e aí, acho que na semana seguinte, se não me engano, muito pouco tempo depois, eu tive um sonho, né? E eu sonhei com meu pai. Só que, um pequeno detalhe, tá? Durante todos esses anos de morte do meu pai, todas as vezes que eu sonhei com ele nunca estava morto. Era como se ele nunca tivesse morrido, era como se ele estivesse vivo e muito bem. Tipo, a gente se encontrava em encontros de família. A sogra Benta. Tem sorvete? Tem, vou pegar um pouco, tá? Participação especial. Enfim, então eu sempre encontrava com ele em eventos de família, ou quando a gente ia para um cinema, alguma coisa, ele estava lá e tal. E nesse sonho foi a primeira vez, né, como eu disse, que ele estava morto. E aí eu encontrei com ele no sonho. E eu chorei, abracei ele para falar, pai, que saudade de você, não sei o que. Foi um sonho bem intenso assim com ele, né? Foi bem triste, e muito feliz ao mesmo tempo. E aí a gente estava passando por uma rua e eu olhei assim, tinha um vestido, né? E ele falou assim, não vai lá para entrar comprar o teu vestido que eu te encontro aqui fora. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei. Quando eu tava pagando o vestido, eu olho para fora e eu vejo meu pai, assim, porque a entrada da loja era uma porta de vidro e a vitrine toda era de vidro, né? Então eu vi o meu pai falando como se ele estivesse dando uma palestra e tinha muitas pessoas ouvindo o que ele tinha para dizer e eu não sabia quem eram essas pessoas, mas eu sabia que eram pessoas que precisavam ouvir o que ele estava falando, né? Eu não sei se eram espíritos, se eram pessoas que estavam aqui, que estavam passando por alguma dificuldade, eu não sei, só sei que eram pessoas que ele precisava ajudar. E entre essas pessoas eu vi o meu ex, olhando para ele assim, maravilhado com as coisas que ele estava falando. E ele resolveu se aproximar do meu pai. Quando eu vi aquilo, surtei e falei, mas nem ferrando que ele vai chegar perto do meu pai. Saí correndo da loja, puxei meu pai pela mão. E falei assim, pai, eu não quero que você perto daquele cara ali. Ele é meu ex. Aí nisso meu pai me interrompe e fala assim, não precisa me dizer nada. Eu sei tudo. Você não me pediu ajuda? Então, eu vim te ajudar. Aí eu parei assim, Aí ele pegou e falou, eu vim te ajudar, você não me pediu? E aí eu fiquei assim completamente, né, sem ter o que falar. E aí ele virou pra mim e falou assim, lembra daquele detalhe que eu falei da minha mãe? Então ele virou e falou assim, olha, a tua mãe dessa vez se superou, hein? Eu vou te falar, porque aquele relógio é feio demais. Aí eu fiquei olhando e falei assim, que relógio? O que você tá falando? Não me deu relógio nenhum. Aí eu peguei e acordei. Eu nem lembrava desse detalhe do relógio. Eu simplesmente cheguei, acordei, chorei pra cacete, de saudade do meu pai, né? Só que esse dia seguinte que eu acordei, era um dia que eu ia pra casa da minha mãe, porque ela tem uma amiga, né? Nós temos uma amiga que vende roupa em casa. E eu ia comprar algumas roupas com ela. Por isso que era o vestido no sonho. E aí, tá, tudo bem, beleza, eu cheguei lá, não sei o que, daqui a pouco a minha mãe chega e diz assim, a gente tá lá comprando, né, eu até comentei do sonho pra ela, mas eu não lembrava da parte do relógio. Daqui a pouco ela vira pra mim e diz assim, minha filha, quase que eu esqueço, eu comprei um presente pra você e tal. Aí eu virei e falei assim, mais um? Falei, pô, mãe, obrigada, não precisava. E aí ela vai, me estende uma caixa e adivinha, é um relógio de pulso, entendeu? Cara, eu não uso relógio de pulso. E aí foi aí que eu lembrei do que o meu pai tinha dito no sonho. E era um relógio verde, assim, era uma coisa horrorosa. Eu não sou de usar relógio, eu não uso nada, não uso nada, eu só uso minha aliança. Então o que aconteceu? Eu peguei e fiquei bolada, né? E hoje parece até um motivo bobo, mas eu me arrependo de não ter guardado aquele relógio, porque era um relógio que meu pai mencionou no sonho, e eu queria ter. Hoje eu penso, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia pegar aquele relógio e guardar pra mim só porque o meu pai falou dele. Mas não guardei. Eu virei, mãe, desculpa, mas não vai rolar, não vou usar esse relógio, tá muito feio. Ela, não, tudo bem, então vou dar de presente depois de outra pessoa. Entendeu? Essa foi uma história, e eu tenho várias outras, né? Se vocês quiserem saber, eu continuo contando. E, inclusive, são histórias bem assim, pesadas, que eu não sei o que acontece comigo quando eu vou pro exterior. Todas as vezes que eu viajo para fora do Brasil é que as coisas acontecem. Eu começo a ter minhas visões, eu sinto presenças, eu sei lá, né? Enfim, então essa foi só uma primeira história, e se vocês quiserem saber mais, é só você dizer que eu posso postar ou não, tá? Um beijo
Bom domingo. Bom domingo não, cacete, hoje é sábado. Querendo que o tempo passe, mas tudo bem. Então, bom sábado pra vocês, tudo de bom, qualquer coisa, estamos aí, eu conto mais. Beijo.